Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um tema, Jesus ressuscitado no meio de nós. E hoje o Senhor quer ressuscitar em nós as prioridades. Eu não sei como que tem sido as suas prioridades, meu irmão, mas o Senhor hoje, Ele escolheu este dia para ressuscitar as prioridades em nós, nossa vida, nosso relacionamento. Qual tem sido a sua prioridade, irmãos? E a palavra de Deus se encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 26 ao 27. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 26 a 27. Amém? Convido você a meditar, a ler comigo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscai o que não vistes, os milagres, mas porque comestes dos pães e ficarão fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela dura, para aquela que dura até a vida e a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, ressuscitando prioridades. Jesus afirma o aumento de números de seguidores, mas reconhece que não é por causa dos seus ensinamentos, mas pela multidão dos pães que multiplicaram e se fartaram. Em seguida, Jesus orienta o povo a trabalhar não pela comida que perece, não perde tempo com o supérfluo, mas que gastem tempo com aquilo que traz a vida eterna. Jesus está dizendo: precisam definir prioridades. A vida do ser humano é cada vez mais agitada. Corremos o risco de gastar tempo com coisas não prioritárias. É o problema que elas gastam muito tempo, energia e às vezes recursos financeiros. A crise de ansiedade atingiu grande parte da população. Percebemos que as pessoas estão pilhadas, das crianças, dos idosos, dentro e fora de casa, seja na igreja ou nas empresas. Realmente são muitas coisas recaindo ao mesmo tempo sobre todas nós e nas nossas costas. Por estarmos numa geração muito doente, parece que a modernidade veio com tudo, mas trazendo danos que, por exemplo, os nossos pais e avós não sofreram. Acordamos ao longo do dia, fica pequeno, corremos o dia inteiro, muitas coisas não são cumpridas, parece que tudo vai ficando pela metade e vamos empurrando a vida com a barriga. Quando se percebe, a semana, o mês já acabaram e começa tudo de novo. Como coisas que estão passando rápido, Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 22, para que pudéssemos suportar aqueles dias e eles seriam encurtados. Jesus estava falando dos nossos dias, que tamanha pressão. Deus quis nos dar o sentimento de que estão menores. Já Nossa Senhora em Fátima, em uma das suas aparições, disse que nos finais dos tempos, e já estamos os dias, saberíamos e seriam abreviados. Jesus disse encurtados. Nossa Senhora diz abreviados. Não falam de um tempo cronológico. O dia sempre tem 24 horas, mas de um sentimento. Parece que o dia está muito menor, bem como as noites. Isto nunca... parece que não descansamos o bastante. Tudo é muito rápido. Não vemos a vida passar literalmente. É muito rápido. Parece que o dia está mais curto, a noite não conseguimos descansar, dormir o necessário. A vida está passando rápido demais. Por causa disso, teremos de tomar uma decisão de definir prioridades, pois diante de tanta coisa ao mesmo tempo, nós percebemos não percebemos o que é essencial. Isto é grave, pois estamos falando de Deus, de pessoas as quais amamos e de nós mesmos. Vou tratar aqui de duas prioridades que escolhi, mas fiquem à vontade para no final desse capítulo definir as suas prioridades. E o autor ele traz aqui para nós a primeira prioridade é a espiritualidade. Podemos chamar de espiritualidade de vida de oração, de caminhada na igreja, etc. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, fala: sem mim nada podeis fazer.
E, irmão, se Jesus está falando nada, é nada. Ele mesmo traz aqui para nós, né? Sem Jesus, sem Deus na nossa vida, tudo vai dando errado. Vamos pegar como exemplo um casal de duas pessoas diferentes, culturas, histórias diferentes, personalidade, que decide se casar, morar numa mesma casa, porém se encaminhar com Deus. Acha mesmo que isso vai dar certo? Essa relação vai dar certo? Parece muito mais uma panela de pressão que qualquer hora vai explodir. O termômetro do casal é a sua espiritualidade. Se ao menos um dos dois não estiver em Deus, se não for uma prioridade, daqui alguns dias estarão agredindo uns aos outros. Mas ele traz aqui não somente fisicamente, mas também verbalmente. São Tomás de Aquino diz que o ser humano sem espiritualidade se transforma num porco. Olha que forte essa palavra para nós. Já não rezamos para levantar, não rezamos para deitar, não rezamos para comer, nós abandonamos os filhos, não rezamos pelos filhos, não rezamos durante o dia, não fazemos sinal da cruz na testa. Se a primeira coisa que fazemos é acordar, é olhar as redes sociais, algo está errado. Vamos vivendo desfocado quando percebemos tem uma semana, um mês que não reza mais, não reza um Pai Nosso, não reza uma Ave Maria. Não vamos à igreja, é loucura imaginar a educação dos filhos, a prosperidade na vida profissional, em qualquer área da vida, sem oração. Por isso a fé é a prioridade, mas que tudo, antes de tudo, à frente de tudo aquilo, em qualquer outra coisa. Sem espiritualidade não há fruto. Por isso, o apóstolo Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O significado de orar interruptamente não significa rezar 24 horas rezando, mas pois até os religiosos que vivem uma vida contemplativa da clausura não fazem isso. Mas explica Santa Teresa, quando se diz orar sem cessar, é estar sempre e unido à vontade de Deus 24 horas. Isto é uma vida de oração. O Senhor dirige os veículos conosco, ir junto ao trabalho, na padaria, no lazer, na brincadeira com as crianças. Ele deseja ficar conosco, falar, sorrir, brincar, nos dar recados, alegrarmos, para cantar e conversar com Ele o tempo inteiro. Sentir a presença, caros, rezando já não está fácil, imagina sem rezar. Aonde vamos para onde eu e você? Comece devagar, ao mesmo sem vontade, na vida espiritual, às vezes não é prazerosa. Muitas vezes fazemos porque é necessário, é uma disciplina, não um sentimento. Santo Agostinho dizia: quem reza sabe viver bem. Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. São Tomás de Aquino dizia: quem não reza arrasta-se. Irmãos, aqui o rezar é ter intimidade com Deus. Aqui nós vemos, ele trouxe para nós em falar, brincar, sorrir, cantar. Imagina fazer tudo isto em oração a Deus. É uma intimidade com Deus. Imagina, ele trouxe aqui para nós: aquele que não reza se perde. O Senhor, ele quer ter intimidade. Irmãos, a intimidade aqui para nós é a mesma coisa. Eu tenho intimidade com minha esposa, eu tenho intimidade com meu filho, eu tenho intimidade com Deus. E quando eu chegar no céu não vai mudar, porque eu já tinha intimidade com Ele aqui. Vai ser diferente, irmãos. Porque imagina se você não tem intimidade com Deus aqui. Você não tem essa vida de espiritualidade aqui. Como vamos ter uma intimidade com Deus no céu? Ah, só lá que eu vou ter intimidade. Não, a intimidade já começa aqui. Irmãos, já começa aqui esta intimidade. E isto é uma prioridade. Aqui, rezar vai ser uma prioridade. Colocar isto como uma prioridade. Irmãos, às vezes não começamos isto como algo, como ele trouxe aqui. Porque às vezes a gente não quer fazer. Mas quando a gente começa a fazer aquilo, aquilo se torna uma prioridade e sentimos falta quando não fazemos. Uma disciplina de sentimento. Aqui ele também traz uma segunda prioridade para nós como tema, e o tema é família. Precisamos blindar, cuidar das prioridades da nossa família.
as mensagens de Nossa Senhora, ela tem falado que no fim dos tempos a guerra será contra a família. A igreja ela não consegue derrubar, porque o próprio Senhor ele fez uma promessa à fundação. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, a guerra será contra as famílias. E o que nós tivemos hoje, a todo tempo, tem um combate sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os relacionamentos. E aqui, qual é a prioridade agora? Primeira prioridade, nós colocamos Deus, a intimidade. E a segunda prioridade é a nossa família. E aqui ele vai falar blindar com as propriedades da nossa família. Depois de priorizar Jesus, é claro, se não vigiar, não fizer um trabalho de sentinela e guardar as brechas da nossa casa, o demônio vai destruí-la. Por isso requer uma extrema atenção. Não estamos falando daquela prioridade equivocada, tipo de faltar no momento de celebrações ou reuniões. Falo de colocar os olhos sobre ela como uma atenta e invisível, acontecendo pela vigilância e proteção. É preocupante a ausência de dialogar marido, mulher no trabalho e não tem tempo para si. Quando se encontram, estão envolvidos cada um no seu momento pessoal, que julgam ser merecido. Um casal precisa ter tempo para si. Tempo, esse que foi trocado pela televisão, outras coisas. Precisa um deitar no colo do outro, conversar com os filhos, brincar em família, para que os filhos percebam um ninho de amor que possa viver em segurança. Priorizar a família é descobrir o lugar dela dentro de nós, que às vezes é muito falada. Porém, mais como um sentimento romantizado do que como presença real. Ela tem sido disputada pelo celular, pela academia, pelo futebol, com os amigos, com viagens, com trabalho que é levado para casa. Chegamos ao ponto de não perceber quando um membro da família cortou o cabelo, quando fez a barba, pintou a unha, e se foi bem numa prova. Digamos no passado que os pais saberiam se os filhos usavam droga, beijaram, cheiraram, observar o comportamento dele. Aqui ele trouxe para nós, as experiências naturais da vida. Às vezes uma esposa corta o cabelo, pinta uma unha, a gente não sabe, porque a gente não tem esta intimidade mais, a gente está deixando, trocando por outras coisas. Às vezes um filho aqui ele trouxe, está usando droga há mais de um ano e a gente não sabe porque não abraça, não está mais junto, não sabe o que ele tem visto na televisão, no computador, na internet, a gente não sabe. E o mundo está metralhando os relacionamentos, a casa, a família, os filhos com as coisas. E aqui eles vai colocar aqui para nós, em discurso parece não funcionar mais hoje. Os pais têm um filho em casa e vão descobrir porque não beijam, não abraçam, não cheiram, não observam mais os filhos, cada um no seu quarto, no seu aparelho, na internet, com os próprios fones, e nem comem mais junto, eles comem, não tem mais a intimidade, não tem mais a mesa. Se você não priorizar a sua família, se não gastar tempo na presença com ela, o demônio vai destruí-la. No geral, percebemos casais carentes, porque não conseguem mais suprir o amor um do outro. Desabafam fora, porque não encontram mais ouvidos dentro. Uma independência, sempre o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu corpo, o meu lazer. O restante, a famílias restam migalhas. O que cai da mesa levam os filhos para casa da mãe, da sogra, em busca de prioridades, individualidades. Juntamente, no último tempo que teriam para ficar junto, desejam mais ficar sozinhos. Nesse tipo de terreno, o demônio que trabalha. Muitos casais que hoje, o motivo da crise, que passam por um celular, sim, a tecnologia veio destruir os casamentos, a educação dos filhos, vocações dos sacerdotes, vida espiritual. Tenha cuidado nas redes sociais. Primeiro, toma um tempo muito precioso. Segundo, porque trazem conteúdos nas horas fúteis e horas ilícitas. Os conteúdos fúteis são risadinhas, piadinhas, coisas despretensiosas, porém todas mal passadas o dia inteiro, entretenimento que fazem com sucesso nas redes sociais. Os conteúdos ilícitos são enxurradas, pornografias, vídeos de palavras, áudios e imagens, bem como a vida alheia, coisas que afetam diretamente a santidade, a da família. Não adianta
somente rezar, é preciso viver os valores da família. No dia a dia, às vezes erro no comportamento, por isso mesmo em famílias religiosas há muita gente machucada. Neste capítulo, enumerei 2 prioridades e convido a você a definir suas prioridades equilibradas. Vamos caminhar, temos muito pela frente. Irmãos, o Senhor quer hoje nos trazer, ressuscitando as nossas prioridades. Irmãos, aqui ele trouxe 2, a família e Deus. Mas ele pode, e nós colocamos mais prioridades. Irmãos, aqui ele trouxe que o tempo está curto, o tempo passa rápido. Nós vemos, a palavra fala que a nossa vida, Salmos fala 90, que a vida do homem dura 70 anos. Tem um texto no Novo Testamento que fala que a vida é como se fosse um vapor. Que passa muito rápido, irmãos. E nós, nesse tempo que passa rápido, nós, às vezes, perdemos muito tempo na internet. Muito tempo com as coisas que nos afastam de Deus. Irmãos, a prioridade aqui, sim, é como falam, eu tenho pouco tempo, eu tenho que viajar. Sim, nós temos. Mas a prioridade, irmãos, também é a nossa família. A nossa prioridade também está na intimidade com Deus. A nossa prioridade, sim, é viajar em família, mas quando viajamos, ficamos ao celular? Quando saímos, o que fazemos? Eu tenho percebido no restaurante, quando a gente vai em algum lugar, as pessoas estão no celular e a pessoa que está do lado não tem uma intimidade, não tem um diálogo, não tem, irmãos. Quando estão em casa, um está fazendo um trabalho, o outro está fazendo outra coisa, não tem. Estão perdendo tempo, irmãos, porque não tem prioridade. O Senhor hoje ele quer ressuscitar a prioridade em nós. Ressuscitar hoje a prioridade da família, ressuscitar a prioridade com a intimidade com Ele. Primeira coisa, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. O próximo que está dentro da nossa casa e às vezes não temos essa intimidade, não temos essa prioridade. O Senhor hoje ele traz a você e a mim a prioridade dos nossos filhos, do nosso relacionamento, a prioridade de servir e buscar a Deus a todo momento, a intimidade aonde o Senhor ele quer estar presente na nossa vida e no nosso relacionamento, na nossa casa. Ontem aprendemos sobre a visão espiritual e hoje eu convido você a olhar essas prioridades com uma visão espiritual que o Senhor quer mostrar para você, que você tem gastado muito tempo no celular, muito tempo na internet com coisas que estão tirando você da presença da sua família e principalmente na presença de Deus. Que o Senhor hoje ressuscite a prioridade em você, no seu coração, que você avalie qual está sendo a minha prioridade. Que Deus abençoe você e a prioridade é Deus que está colocando, ressuscitando dentro de você.